Vamos mergulhar hoje num estudo de caso que, olha, parece antigo por falar em Salomão, mas trata de um problema que é extremamente moderno. Totalmente. A sensação de perder o controle para um impulso, para uma compulsão. De um lado, o material de análise traz uma figura que ele chama de Samuel sedento, alguém que se sente dividido por dentro. E do outro, um plano. Um plano bem concreto para reconstruir o autocontrole. Sim. Mas acho crucial a gente começar dizendo uma coisa. Essa análise não é sobre moralidade. O estudo de casos deixa isso muito, muito claro. A gente não está falando de falha de caráter. Certo. O foco é técnico, é quase mecânico. Estamos olhando para o funcionamento de um sistema de recompensa que foi, para usar a palavra do próprio material, sequestrado. Sequestrado. A questão central é: como é que se retoma o governo de um território interno que foi ocupado por um padrão automático? Vamos começar por aí, então. Por essa sensação de ocupação. Essa dor que talvez seja bem familiar para muita gente que está ouvindo. Uhum. O estudo de caso descreve a experiência do Samuel de uma forma muito visceral. É aquela mente que não desliga, sabe? Que fica rodando os mesmos pensamentos. De ansiedade, de desejo. Exato. Mesmo quando o corpo já está exausto, acordar mais cansada do que quando foi dormir, como se o sono não reparasse mais nada. É isso. É a sensação de nunca descansar de verdade. De viver num estado de alerta constante, mesmo que seja um alerta baixo, né? Sim. E o material descreve muito bem a divisão interna que isso causa. Tem a pessoa da manhã, cheia de resoluções, que jura virtude, traça planos. A pessoa que diz hoje vai ser diferente. Exatamente. E aí tem a outra pessoa, algumas horas depois, no fim da tarde, à noite, que sucumbe ao mesmo impulso de sempre. Quase como se fosse um espectador da própria queda. Uma guerra civil silenciosa. E o que eu acho mais cruel nesse ciclo todo é a vergonha que vem depois. Ela não parece funcionar como um freio. Pelo contrário. Parece que vira o combustível para a repetição no dia seguinte, não é? É o ponto central. A vergonha fortalece o ciclo, porque ela isola, ela confirma aquela narrativa interna de eu sou fraco, eu não tenho conserto. Uhum. Por isso que o primeiro passo proposto no estudo, antes de qualquer ação, é nomear a dor, mas de uma forma que remova o estigma. Certo. O que o Samuel sente não é fraqueza de caráter. A sabedoria ali do caso clínico dá um nome bem simples e funcional para essa condição: sobrecarga contínua. Sobrecarga contínua. É uma perspectiva interessante porque tira o peso da culpa, né? Mas, por outro lado, não corre o risco de virar uma muleta? Como assim? Da pessoa pensar, não é culpa minha, é só o sistema que está sobrecarregado e acabar não agindo. É uma pergunta excelente, vai direto ao ponto. A intenção não é criar uma desculpa, é criar um diagnóstico correto. Pensa assim, se o motor do seu carro está superaquecendo, você não resolve culpa no motorista. Entendi. Você entende a mecânica, vê que o sistema de arrefecimento falhou e age ali. Sobrecarga contínua é isso. É um diagnóstico técnico. Ele tira o foco do o que há de errado comigo e coloca no como esse sistema funciona e como eu posso reparar. E como esse sistema funciona? O material fala em sistema de recompensa sequestrado. Mas o que isso quer dizer na prática, no nosso cérebro? Bom, de forma simplificada, imagina que a gente tem duas partes do cérebro num cabo de guerra. De um lado, o córtex pré-frontal, que é o nosso CEO, a parte que planeja, que pensa a longo prazo. O nosso lado racional. Isso, que exerce o autocontrole. Do outro lado, a gente tem o sistema de recompensa, nosso motor de impulsos, governado por uma molécula chamada dopamina. Ah, a famosa dopamina. Exato. E aqui está o grande mal-entendido. Dopamina não é a molécula do prazer. É a molécula da motivação. Ela grita, vai, busque, faça de novo. Então, quando o impulso vem, a dopamina está gritando vai e abafando a voz do CEO que está tentando dizer espera, calma, pensa nas consequências. Perfeitamente. A sobrecarga contínua acontece quando os gatilhos do hábito são tão constantes que o motor de impulsos está sempre ligado, sempre inundando o cérebro com dopamina.
O CEO, o córtex pré-frontal, ele fica exausto de tanto lutar. E uma hora ele cede. Cede. O sequestro é isso. O piloto automático do hábito assume o controle e a parte racional de nós vira passageira. Entendi. O motor de impulso sequestra o carro e tranca o CEO no porta-malas. É uma boa analogia. Com esse diagnóstico em mente, a sabedoria do estudo de caso oferece o que chama de verdade central. Uma única frase que serve de pilar para toda a reconstrução. A frase é: o governo de si começa no reconhecimento de que o desejo é como fogo. Quando contido na lareira, aquece o palácio. Quando sem limites, consome o reino. Essa metáfora é o coração de tudo. É fascinante porque não existe julgamento sobre o fogo. O desejo, o impulso, a dopamina, nada disso é mal em si. É só energia. Exato. O fogo é uma energia poderosa. Pode cozinhar seu alimento, aquecer sua casa ou pode queimar tudo. O problema nunca foi o fogo, mas a ausência de uma lareira, de uma estrutura de contenção. Essa ideia de construir uma lareira, em vez de tentar apagar o fogo a todo custo. Será que isso faz sentido para quem está ouvindo ou parece algo muito distante da realidade? A gente quer saber se esse peso já foi sentido. Quem quiser pode comentar aqui. Isso me leva a pensar como se constrói essa lareira na prática. Por onde a gente começa essa reconstrução? Então, a partir dessa verdade central, o estudo detalha um plano de ação. E o ponto mais importante é que ele é brutalmente simples. A reconstrução do governo interno, como diz o texto, é feita de escolhas microscópicas e silenciosas. Pequenos passos. Uma única ação por passo. Só isso. Certo, então vamos ao plano. O primeiro passo foca no corpo. A orientação de Salomão, segundo o material, é que a primeira derrota sempre acontece no campo da negociação. Aquele diálogo interno. Só hoje, só mais um pouquinho, eu mereço. Sim. Porque essa negociação já é uma derrota. Porque no momento em que a negociação começa, o motor de impulsos já está ligado. O sistema de recompensa já está ativo, a dopamina já está circulando. Tentar vencer com força de vontade nesse estágio é como tentar argumentar como uma avalanche. O CEO já perdeu a autoridade ali? Já perdeu parte dela, pelo menos. E qual é a solução, se não é a força de vontade? A solução não é mental, é corporal. É a lei da retirada imediata. Ok. A ação é muito simples. No exato segundo em que o pensamento sobre o hábito vira uma imagem mental clara, a pessoa precisa se retirar fisicamente da situação. Como assim fisicamente? Se está no computador, levante-se e vá para outro cômodo. Se está com o celular na mão, coloque ele longe, fora do alcance. É um ato físico imediato, sem pensar, sem argumentar. Apenas um movimento. Então não é sobre ser mais forte que um impulso. É sobre ser mais rápido. É usar o corpo para apertar um botão de reset antes que o sistema entre em colapso? Precisamente. O texto explica o porquê. O domínio próprio nasce da distância estratégica, não da resistência heróica. Ao se mover, você cria uma interrupção de padrão. Certo. O movimento físico envia novos sinais para o cérebro, quebra a hipnose do desejo e, o mais importante, dá ao seu córtex pré-frontal, o CEO, alguns segundos preciosos para ele voltar a ter voz. Não é fuga, é tática. Não é um ato de fuga, é um ato tático de fortalecimento. Certo. A retirada física é a tática de emergência, a defesa de última hora. Mas o ideal seria nem precisar usar com tanta frequência, imagino. Exato. Como o plano aborda a prevenção. A arquitetura do ambiente para essa luta nem começar. Isso. E isso nos leva direto ao passo 2. O ambiente. A metáfora do reino continua, né? Um governante sábio não fica esperando o inimigo chegar aos portões do palácio todo dia. Ele fortalece as muralhas. Vigia as estradas de acesso. Esse passo é sobre essa prevenção. E a tarefa prática é, de novo, muito específica e pequena. Para as próximas 24 horas, eliminar um único gatilho digital. O que serve como a porta de entrada mais comum para a queda. O estudo enfatiza isso, né? Um único, para não sobrecarregar. Exato. Pode ser silenciar aquele grupo de WhatsApp que só gera ansiedade, ou mover o aplicativo de rede social para uma pasta escondida lá na última tela do celular. Criar uma pequena fricção, uma barreira mínima. O que parece um gesto trivial, né? Mas tem uma profundidade enorme.
Ao fazer isso, a pessoa está agindo como soberano do seu reino mental. Está praticando o que os psicólogos chamam de arquitetura da escolha. Gosto desse termo. Você não está confiando na sua força de vontade, que é um recurso limitado e que se esgota. Você está redesenhando o ambiente para que menos força de vontade seja necessária. É a reconstrução consciente das muralhas do próprio coração. Faz todo sentido. Primeiro, uma ação corporal de emergência. Depois, uma ação ambiental de prevenção. E o terceiro passo? Ele parece ir mais fundo, para a motivação interna, para o sentido. O que sustenta tudo isso ao longo prazo? Exatamente. O terceiro passo, o sentido, aborda a reconexão com o valor interno, com a dignidade. E aqui Salomão usa outra metáfora poderosíssima. Qual? Ele diz que a energia vital de uma pessoa, o foco, o tempo, a paz, é como o ouro sagrado deste templo. E que ela é preciosa demais para ser gasta com mercadores de dopamina barata. Mercadores de dopamina barata. Nossa, é uma frase muito forte. Ela reenquadra a compulsão inteira. Não é mais um prazer proibido, é um péssimo negócio. É a essência da questão. A pessoa está trocando o seu recurso mais valioso e não renovável, que é o tempo e a atenção, por um estímulo químico passageiro e de baixa qualidade. Que ainda por cima deixa uma dívida de culpa, de exaustão, de vergonha. Exato. Quando se entende que é um mau negócio, a perspectiva muda. A pessoa não está se privando de algo bom, ela está se protegendo de algo que a empobrece. E qual o gesto prático para este passo? Como internalizar essa ideia no dia a dia? O gesto é recuperar a dignidade no pequeno ato de dizer não a um estímulo irrelevante. Pode ser um vídeo inútil que o algoritmo sugere, uma notificação que não agrega nada. A cada pequeno não se está firmando o próprio governo. E como ancorar essa vitória? O texto sugere uma ação concreta. Repetir em voz baixa para si uma frase que resuma a lição. Como: o autocontrole é a forma mais alta de liberdade. Algumas pessoas podem achar isso um pouco artificial, talvez. Repetir uma frase para si, qual é o mecanismo por trás disso? É uma pergunta justa. E não se trata de pensamento mágico. A verbalização, ela ancora a experiência. Ela transforma uma vitória minúscula, que passaria despercebida, num ato consciente de fortalecimento da identidade. Entendi. A pessoa está ativamente reescrevendo aquele roteiro interno que talvez diga eu sou impulsivo, eu não consigo, para um novo roteiro que diz eu sou o governante deste reino, eu decido onde meu ouro é gasto. Cada repetição é um pequeno tijolo na reconstrução da dignidade interna. E o estudo de caso termina essa parte com uma dose de realismo, que eu acho fundamental. Ele diz: haverá oscilações e elas não anulam o terreno que você começa a reconquistar agora. Essa permissão para oscilar é o que torna o plano sustentável. A mentalidade do tudo ou nada é uma armadilha. Na primeira falha, a pessoa joga tudo para o alto. Sim. A abordagem aqui é de progresso, não de perfeição. Cada retirada estratégica, cada gatilho eliminado, cada não a um estímulo barato, fortalece o músculo do córtex pré-frontal. Mesmo que haja um deslize, o treinamento já feito não desaparece. O terreno conquistado continua lá. Chegamos então à mensagem final que amarra tudo isso. Fica claro que o objetivo deste plano não é promover uma mudança radical na vida inteira de uma vez. Não mesmo. É mudar o dia. É trazer o foco para o único período de tempo que podemos de fato governar. O agora. Perfeito. A ansiedade sobre o futuro e a culpa sobre o passado são os dois grandes ladrões do presente. A calma e o controle vêm de focar na próxima decisão, no próximo minuto. O texto encerra com um encorajamento que soa calmo, mas muito firme. Não é preciso vencer todas as batalhas do futuro hoje, apenas governar o próximo minuto com a consciência de um rei que protege seu próprio espírito. É poderoso. E talvez a frase mais libertadora de todas: ninguém está em atraso com a vida. Está apenas retomando as chaves de um território que sempre lhe pertenceu. Essa é a essência. Não se trata de se transformar em outra pessoa, mas de remover as camadas de sobrecarga para que a pessoa que já se é possa voltar a governar. Sim. A mudança exige comprometimento, claro, mas o processo não precisa ser mais um fardo pesado.
A orientação é aplicar de forma simples. A constância é muito mais importante que a intensidade. Começar leve. Que o início seja leve, mesmo que o caminho seja desafiador. Testar essas estratégias aos poucos. A consistência vai trazer o efeito. Qual desses passos faz mais sentido para começar hoje? A retirada corporal, o corte no ambiente ou o gesto de sentido? Quem quiser pode comentar aqui. E se essa conversa trouxe alguma clareza, considere se inscrever para continuar essa exploração. Para fechar, fica uma reflexão. O estudo de caso nos mostra que autocontrole é liberdade. Se isso é verdade, qual é a primeira pequena lei que um governante sábio estabeleceria em seu próprio reino hoje? Não como uma punição, mas como um ato de proteção.